O governo federal pretende apresentar até quinta-feira a proposta do novo auxílio emergencial. O valor deve ficar entre R$ 200 e R$ 250 reais por beneficiário. A expectativa é que o Corona Voucher chegue a 42 milhões de pessoas e o custo dele esteja entre 20 e 30 bilhões de reais. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está preocupado com a inclusão de uma cláusula de estado de calamidade na PEC emergencial. Ela permitirá que a União flexibilize gastos em 2021 e evitaria uma violação do teto de gastos. A equipe econômica do governo federal estima que o Corona Voucher vai atender pelo menos 40 milhões de pessoas nesse ano. O número é maior do que os 32 milhões previstos inicialmente pelo ministro Paulo Guedes. A gente já falou muito aqui desse assunto no programa, falou inclusive que esse valor precisaria diminuir, porque foi feito de uma maneira populista também, em parte pelo Congresso Nacional e aí, de uma maneira ainda mais grave, pelo presidente da República, porque o governo nem queria muito esse negócio de auxílio emergencial. Aí, pressionado, ofereceu lá o auxílio de R$ 200 reais. Aí foi o Congresso e falou, não, esse auxílio tem de ser maior e tal, e aprovou o auxílio de R$ 500 reais. Aí o governo Bolsonaro falou, não vou deixar com o Congresso esse crédito por parte dos beneficiários, que vão receber esse valor, vão achar que o Congresso é o responsável, então vou aumentar mais um pouquinho aqui para dizer que fui eu que fiz, fomos nós que fizemos. Aí aumentou para R$ 600 reais, um cálculo que depois foi criticado por vários analistas econômicos, que acharam que era melhor fazer um pouquinho menos, mas por mais tempo. E agora, vocês vejam que tem um baque de R$ 600 reais para esse valor entre 200 e 250 reais, tem um baque. E já há análise, aí, inclusive no meio político, uma delas saiu hoje no Antagonista, mostrando que a tendência de popularidade do Jair Bolsonaro é de queda, mesmo com o auxílio emergencial, porque também vai haver uma frustração entre os beneficiários do auxílio emergencial por essa perda de renda, já que o valor vai ser reduzido, a princípio, para para ficar abaixo da metade. Então, Jair Bolsonaro, além de toda a conduta desastrosa, para não dizer criminosa, no combate à pandemia, combate que ele boicotou, que ele sabotou e continua fazendo isso, além da sabotagem do combate à corrupção, além de todos os estelionatos eleitorais, ele pode perder aquela popularidade entre as pessoas que estão lá numa situação de desespero, essa que é a realidade, e não acompanham tanto o noticiário político e, às vezes, tem a sua posição de acordo com a benesse que está recebendo naquele momento, porque acha que o governo está ajudando ou não está ajudando. E essas pessoas podem ficar aí também numa relação ruim com o governo, apesar de toda a propaganda que o governo vai fazer, tentando explicar tudo e tal. Mas vocês sabem que a meta é fazer o possível para estender ao máximo a ponto de chegar às eleições de 2022 com um apoio considerável entre os beneficiários do auxílio emergencial para reeleger o presidente da República, que precisa, como toda a sua família, do foro privilegiado, precisa da caneta, precisa da ABIN, precisa da PF, precisa do PGR, precisa de tudo isso que ele tem usado para tentar garantir a impunidade geral, porque não é só da família, porque aí entra aquilo que até o Barroso disse nessa entrevista que a gente vai citar daqui a pouco, que nessas camadas ricas e poderosas da população sempre tem algum envolvido numa coisa errada, ou que tem um parente, ou que tem um amigo, ou que tem um filho e tal, não sei o quê, e nessa hora todo esse pessoal se une. E o Bolsonaro percebeu isso, e percebeu que poderia juntar todo mundo para se salvar a sua família, mas percebeu também que, fazendo isso, ele poderia conseguir apoio político para permanecer no governo. Porque vocês estão vendo que todos os políticos encalacrados com a justiça, mesmo que tentem rivalizar e posar de oposicionista ao Jair Bolsonaro em alguns outros temas, principalmente nessa parte mais de divisão ideológica, eles estão com o Bolsonaro na parte de vamos anular tudo.
vamos anular tudo, vamos deixar a impunidade valer e, eventualmente, reestruturar os esquemas criminosos, né? Porque fica essa possibilidade, é isso que eu estou dizendo. E se tiver ali os criminosos querendo fazer isso, eles poderão fazer, porque a estrutura de combate à corrupção está sendo desmantelada. Então, o Bolsonaro percebeu tudo isso, está fazendo tudo isso e precisa incorrer naquilo que ele criticava quando era o PT que fazia. Então, tem os tweets lá do Jair Bolsonaro, que a gente já mostrou nesse programa, chamando de Bolsa Farelo, né? E dizendo que aquela turma ia ficar no poder com o Bolsa Farelo. E hoje é exatamente aquilo que ele faz. O Bolsonaro, repito, aqui de uma maneira geral, sobre esses temas que eu estou abordando até aqui, ele cumpre as promessas do Haddad. Claro que tem uma situação emergencial, mas na qual ele não apresenta coerência, como a gente já falou aqui, Diogo Mainardi falou também. Ele quer estender o auxílio emergencial enquanto ele sabota o combate à pandemia. Quer dizer, o auxílio emergencial é para durar durante a pandemia, justamente em razão das pessoas não terem a possibilidade de trabalhar. Só que ele quer que tudo volte à normalidade, mesmo sem vacina, da qual ele desdenha, cuja distribuição ele sabota, que as pessoas não usem máscara, porque ele desdenha da eficácia da máscara, que parem de frescura, ele chama de frouxo, chama de maricas e tal. Então ele colabora para que a situação se agrave e, ao mesmo tempo, quer prorrogar o auxílio emergencial. Quer dizer, o auxílio emergencial era para durar menos, né, do que o bolsonarismo faz com que ele dure. É para ele durar durante o tempo que o país precisa se estruturar para vacinar a sua população e para preparar, enquanto a população não está vacinada, tudo de maneira a funcionar dentro desse novo esquema em que as pessoas precisam tomar certos cuidados.